tanto Moisés quanto Deus falou para ele 5 vezes que eu encontrei sobre ânimo. E estudando sobre esses números, né, que a Bíblia usa muitos números. E um dos comentários que eu encontrei é que o número 5, ele quer dizer o livre-arbítrio. Então, ânimo é livre-arbítrio. Deus não nos obriga a ter ânimo. É um livre-arbítrio nosso. Então, Josué, ele teve ali vários conselhos sobre ânimo. Então, vamos ver um deles. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com esse povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Em Deuteronômio 31:7, que se encontra. O outro é em Josué 1:6. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Em Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandarei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Outro versículo: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerás. Não tão somente esforça-te e tem bom ânimo. É interessante, né, amados? Assim, se fosse até para falar sobre a mensagem para mostrar para os irmãos, daqui a gente dá para ver como é bom e como Deus exige isso de nós, termos o bom ânimo. Eu vejo que, às vezes, ter bom ânimo não significa que aquela pessoa que é extrovertida, que é alegre, né? Lógico que o ânimo precisa também da pessoa ser alegre, mas não significa que ter bom ânimo, você tem que estar sorrindo, brincando, né, o tempo todo, né? Mas ele diz que o bom ânimo é para nos fortalecer, é para nos manter firme com o Senhor. Foi o que Deus disse, que Moisés disse a Josué. Para falar do ânimo, eu achei interessante também a gente colocar sobre o desânimo, que é o oposto, né? A pessoa que não tem ânimo, não tem graça de viver, de sonhar e de projetar. Aí vem o significado de desânimo também. Característica daquele que demonstra estar desanimado. Ele tem ausência de ânimo. O desânimo faz cessar a obra na casa de Deus. Isso é uma verdade inquestionável, pois se dermos lugar ao desânimo, a obra para em nossas vidas, ficaremos para trás. Sobre esse desânimo na casa de Deus, né, eu vejo muito isso, que infelizmente, né, quando temos um irmão, que ele tem um ministério, né, se a gente vê que tem algo que precisa ser melhorado, né, a gente não chega para o irmão e não conversa, a gente às vezes até critica com ele mesmo, né? Isso pode colocar o nosso irmão ao desânimo. E nós vamos carregar isso com a gente, né? Atrapalhar o ministério de alguém, né? Se você está vendo alguém que está com dificuldade no ministério, você ore por essa pessoa, entregue essa pessoa na mão do Senhor. Se necessário for, você chegue para ela, apresente a ela o que Deus colocou no seu coração e não o que você acha que é, para ela não acontecer isso com ela, para ela desanimar de estar na casa de Deus, de estar no ministério que Deus deu a ela. Porque ela é falha, né? Como eu sou, como você é, nós somos falhos. Então, a gente precisa, né, que o irmão, vendo alguém que está no ministério, que encoraja, que dê ânimo e não que traga para ele o desânimo. O que pode produzir o desânimo? A gente vai falar o que causa o desânimo, o que produz o desânimo, e tanto o ânimo quanto o desânimo. Eu vou fazer uma comparação de um e de outro. É o poder da comunicação negativa. Uma palavra pode levar a pessoa ao desânimo. Coloca para mim, Carol.
E a gente está falando aqui de Elias, né? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né? Debaixo de uma árvore. Eu entendi a árvore como se estivesse com um orvalho, pelo que eu pesquisei. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Elias, a gente conhece a história de Elias, né? Quem foi Elias, tudo que Elias fez, mas na hora que veio uma palavra negativa contra ele, de Jezabel, querendo a cabeça dele, ele fez o quê? Ele se recuou, né? Ele deu o desânimo a ele, né? Faltou o ânimo na vida de Elias. O segundo, a maneira como você encara as adversidades. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É interessante que esse versículo bíblico, né, eu tenho ele assim memorizado porque ele fez muita diferença na minha vida, né? Porque se eu sou frouxa no dia que eu estou angustiada, é porque a minha fé é pequena, né? Eu não confio no Deus que eu sirvo. Né? Eu sou pequena perante tudo, né? Mas o nosso Deus, ele é maior. Então não podemos nos mostrar frouxo no dia da angústia. Se você estiver enfrentando lutas e adversidades, não se entregue a ela, pois poderá ser derrotado. Né? Às vezes a gente vê que a gente fica às vezes melancólico, a gente não age, a gente fica inertes, a gente não faz nada. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode ser derrotado por essas adversidades. Questões biológicas e patológicas. Uma doença, uma deficiência, uma dificuldade no organismo, uma depressão, questões hormonais. A gente sabe, né, esse item 3 aqui, ele é muito difícil de falar, né? A gente fala, eu acho que só na minha família a gente está com casos de 2 pessoas que estão com câncer, né? E aquele câncer que veio mesmo para arrasar mesmo, sabe? Os médicos já deram por perdido, só por um milagre. Esse item 3 é muito difícil a gente falar, né? Porque a gente tem ânimo quando a gente está doente, quando a gente está sabendo que a gente vai carecer mesmo somente das misericórdias de Deus. Mas a gente, como cristão, a gente tem que ter ânimo sim, porque o Senhor, ele pode todas as coisas. Se Lázaro, ele já fedia, o corpo dele já estava em decomposição, o que é um câncer, o que é uma depressão, o que é simplesmente uma doença na nossa vida hoje, não é nada perto do que Deus fez na vida de Lázaro, amém? Ações de Satanás também. Né? Aí ele fala em Efésios 6, coloca o 10 e 11, que Deus, né, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, a gente tem que estar firme mesmo para a gente resistir às ações do diabo na nossa vida. E ela vem e a gente não percebe, porque ele vem de um jeito muito camuflado, né? E quando a gente vê, a gente está sujo, a gente está contaminado ali com o pecado. Seja o pecado que for, porque a gente sabe que não tem nem pecadinho e nem pecadão. Às vezes é um pecado que é eu com uma colega de falar da outra irmã. A gente sabe que às vezes a gente falar do nosso pastor, do nosso ministério, tudo isso é pecado, meus irmãos. Então, o diabo, ele está aí preparando, ele está ao derredor para quem possa tragar. Então, é a ação do diabo, de Satanás na nossa vida. E o desânimo, ele pode produzir isso. Por que ele produz? Eu entendo que é porque a gente dá brecha. Né? Se você está desanimado, você está melancólico, você está dando brecha para o diabo agir na sua vida. Né? Então é ali que ele começa, aquela brecha, ele começa a atuar, a agir. Quando você vê, você já está infiltrado ali no pecado, já está sujo. A visão errada da vida. Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa parte é muito bonita. E ela para a pessoa que só vê desastre e desgraça, sempre é ela a vítima. Né? Ali
naquele versículo bíblico, ele está falando que os olhos, as coisas que a gente vê, de como a gente vê as coisas, né? Então, para a pessoa que só vê desastre e desgraça, sempre é ela a vítima. E eu também vejo muito isso para o irmão que... Para a pessoa, não vou nem falar irmão, é a pessoa que vê o outro sempre com defeito, né? Critica todo mundo, critica tudo, nada para ele tá bom. Tudo para ele tem defeito, você pode fazer do melhor, você pode ter feito tudo com carinho, planejado, mas para ele tudo está errado. E eu estudando, eu obtive ali eu não coloquei ali, porque isso geralmente acontece com a pessoa que ela mesma ela se vê assim. Ela inconscientemente, ela se vê errada. Quando você vê que alguém está realmente reclamando, aquela pessoa que só sabe falar dos outros, só sabe reclamar, nada para ele está bom, a comida está ruim, a igreja, o ar-condicionado, o banco, tudo, é porque ele é assim. Ele inconscientemente, ele não sabe expressar o que ele sente por ele mesmo. Mas ele é insatisfeito com a vida dele, com o seu jeito, com a sua família. Tudo para ele está errado, porque ele se vê assim. Não que ele seja assim, porque ele é criatura do Senhor. Deus o criou, a imagem e semelhança, mas ele é que se vê assim. Aí nós temos também o resultado do desânimo. 1 Reis 19:4, ele já coloquei até ali, o desejo de morrer, né? Está falando que de Elias de novo, né? E pediu para si morte, dizendo: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, né? Eliseu, ele teve desejo de morrer. E às vezes a gente não pede a Deus, Deus me leva, mas eu não sei, eu já me pego assim, já me peguei assim, já aconteceu situações que eu tive vontade de que Jesus voltasse logo. Jesus volta logo porque eu não quero mais viver, né? Eu com jeito covarde, né, de falar que eu não queria mais viver, que algo na minha vida não estava bom, eu usei esse jeito covarde. Jesus volta logo, eu não aguento mais. A gente tem que pedir a volta de Jesus, sim, mas para vivermos com Ele lá na glória, e não para sermos fracos, porque somos fracassados, porque somos fracos, desejarmos a volta dEle para Ele nos tirar daqui, desse tormento. Não, devemos desejar a volta de Jesus por um outro motivo, para habitar com Ele eternamente. A gente também, né, a pessoa que tem o desânimo, ela tem a perda de objetivos, de ideais e sonhos, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Que eu tinha colocado alguma coisa aqui. Israel, ele tinha o objetivo de chegar a Canaã, mas esqueceram que o deserto não era definitivo, e sim um lugar de passagem, né? Eles tinham um sonho, né? Eles tinham um ideal, né? Aqui eu usei a parte do povo no Egito, né? A caminhada de Israel, né? O objetivo deles era chegar à terra prometida, mas eles perderam isso, eles perderam o sonho deles, porque eles acharam que eles iam ficar ali o tempo todo. Eles esqueceram que ali era lugar só de passagem. Meu irmão, eu queria também falar com você essa noite. Se tem alguém aqui que está passando por situações de desânimo, né, e você também se encontra desmotivado, com seus sonhos perdidos, aonde você está é lugar de passagem. Deserto não é lugar de ficar, de ninguém morar. A gente está cansado de ouvir isso aqui, vários pastores falam, mas veio ao meu coração agora para falar para você também. Se a gente está passando por alguns problemas, é passagem, né? Não é para a gente ficar. Ele paralisa também a nossa trajetória, né? O resultado de desânimo, né? O Elias, né, ele ficou parado, ele ficou debaixo de uma árvore. Ele não prosseguiu, ele podia ter ajoelhado, orado, falado com Deus, ele podia ter jejuado, feito várias coisas, mas não. Ele estava desanimado, ele ficou parado. A única coisa que Elias teve a intenção naquele momento que veio à mente dele é simplesmente ficar ali debaixo daquela árvore. O medo. Medo é em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás.
o medo, ele às vezes ele nos para. O medo sempre vem, mas depende de nós como ele irá agir em nossa vida. Devemos rejeitá-lo e olhar para o alvo, olhar para Deus que vai à frente, preparando o caminho e nos orientando. Tudo isso que a gente está falando do desânimo, a gente dá para ver que tudo isso é porque a pessoa também não tem fé. A pessoa que está desanimada, ela está faltando fé nela. Se a gente está com medo, não tem como você ter medo e ter fé ao mesmo tempo. Você pode ter temor, você pode ficar até preocupado, mas você está com medo, mas tem o Deus que é maior, a fé que você pode ter no Senhor, porque ela mesma, ela coloca em seu coração, ela vai trabalhando no seu coração a coragem, né? Porque você está tendo fé no Senhor. Anda para trás, é um tópico também que eu coloquei, né? Porque é o que a gente falou há 15 dias atrás também sobre a caminhada de Israel, né? A terra prometida, né? E seria num tempo muito pequeno, né? E o que aconteceu? Por eles estarem desanimados, por eles estarem sem fé, ao invés deles avançarem, eles andaram para trás, eles reclamando, eles só questionando, né? Ao invés de avançar, eles retrocederam. Complexo de inferioridade. Esse é um mal terrível. A pessoa sempre se sente inferior a todos e sempre dá desculpas para não fazer a obra de Deus. Olha isso aqui, né? A gente tem escutado o pastor falar ultimamente, né? Sobre pessoas que às vezes até saem da nossa igreja, né? Porque dizem que não trabalha, ou então não tem um ministério, ou ninguém chamou ela para trabalhar, né? Às vezes, ela que é uma pessoa desanimada, e ela coloca a culpa, às vezes, no ministério, na igreja. Ela se sente inferior, e ela dá desculpa para ela não fazer a obra de Deus, porque ela não se vê capaz. Ela que não se vê capaz, mas ela vai e coloca desculpa sempre nas coisas. Eu achei sempre muito interessante o complexo de inferioridade, quando eu parei para pensar que nós somos a coroa de Deus, né? Deus, quando ele tinha anjos, querubins, serafins, ele tinha tudo, mas ele colocou o homem à sua imagem e semelhança. Logo ali em Gênesis, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele podia pegar o arcanjo Miguel, né, que era um anjo de guerra, e fazer vários arcanjos Miguel, mas não, ele fez no homem. Por que a gente vai ter complexo de inferioridade se a gente é melhor, se Deus nos viu, se ele nos fez a imagem e semelhança dele? Não tem por que nos sentirmos inferior a nada e a ninguém. É ele que nos capacita. Aí vamos falar da parte boa, né? O que é ser uma pessoa de bom ânimo? Que tenha fé. A fé é o elemento ativador do ânimo. Temos que ter fé na palavra de Deus. Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É a mulher que tinha fluxo no sangue, né? Deus já foi logo falando para ela que a tua fé te salvou. Eu imagino, né, que quando ela viu Jesus passando, que ela estava muito debilitada, né? Porque ela tinha fluxo no sangue há 12 anos. Né? E então ela não estava uma pessoa com toda saúde, com todo vigor, com tudo tranquilo na sua vida. Mas ela teve ânimo, porque ela teve fé. Quando eu falo ânimo, eu coloco a fé. Para mim, o ânimo e a fé, eles andam juntos. Não tem como você ter fé se você não está com ânimo. Se você tem ânimo, você está depositando a tua fé no Senhor. Pode até que o seu irmão não veja, que a tua família não veja, mas você está vendo o que Deus já vai fazer. Então, essa mulher, eu imagino que ela foi encontrar ali com Jesus, né? E ela estava muito debilitada, mas mesmo assim, ela teve ânimo e foi encontrar com Jesus. E foi curada, né? Salmos 35. Carol, Salmos, isso. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Temos que ter fé, convicção, que podemos estar chorando, podemos estar até um pouco desanimado, mas sabemos que a nossa alegria, ela vem pelo amanhã.
Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, olha a fé, né? A fé de ter a glória do nosso Deus. A fé produz ânimo. Amados, não esqueça, essa frase eu fiz questão de colocar ali com exclamação, que a fé produz ânimo. Se eu estiver correndo muito, pastor, quiser parar. O que é ser uma pessoa de bom ânimo? Olha só, o mais importante, né? Ser cheia do Espírito Santo. Né? A gente, quando vê uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é o que eu falei, ela pode ter até um semblante assim, mais fechado, por ser uma pessoa séria, mas você vê que ela tem a presença do Espírito Santo. Se ela tem a presença do Espírito Santo, ela tem fé, ela tem ânimo. Vou pedir para você colocar esses versículos para mim. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Exemplo de Paulo também, que eu gostei muito dos exemplos de Paulo nesse estudo de ânimo. Em Atos 14, 19 e 22. É o 19 e o 22 só. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. O 22 agora. O 19, foi? Botou o 19 também, Carol? Botou? Sobrevieram, porém, os judeus... isso. Eu fiz uma comparação, né, entre os versículos 19 e 22... que eu achei muito interessante. No versículo 19, né, ele foi apedrejado. Eles estavam arrastando ele fora da cidade e ele já tinha até dado como morto. No 22, coloca para mim, no 22, ele confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Meus amados, vocês conseguem imaginar isso? Alguém que foi humilhado igual Paulo foi, e ele estava ali, permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele não estava falando das situações que tinha cometido, que as pessoas tinham cometido com ele, né, de colocar ele para fora da cidade, mas ele estava vendo algo mais importante, que era entrar no reino de Deus. Atos 20, 22 e 23. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espero prisões e tribulações. Vê se ali Deus disse, né? O Espírito Santo disse para ele que lá espera ele prosperidade, que lá espera ele conquistar muitas pessoas para Jesus. Não, olha ali dizendo que espero prisões e tribulações. Quem vai ter ânimo com prisão e tribulação? Vou mandar alguém para um ministério aí, né, em outra cidade, mas você chega para ele, pastor, vai entregar o ministério a ele, meu irmão, esse é teu ministério, mas lá vai te esperar prisão e tribulação. Será que esse irmão vai? Será que ele vai abraçar? É muito difícil, né, a gente comparar a nossa vida hoje com a vida de Paulo, né? A gente falar às vezes é fácil, mas é muito difícil. Mas vocês não têm que ouvir o que eu estou falando, porque eu sou falha. Estou ouvindo que a palavra de Deus fala que lá esperava por ele prisões e tribulações. A palavra de Deus, né? A gente sabe muito que o que traz bom ânimo, né? Às vezes a gente vem aqui para a igreja e a gente está desanimado e algo diferente, algo que a gente não esperava aconteceu na nossa vida. Quando a gente vem para a casa de Deus, né, o pastor ou um cântico e tal, e traz aquela palavra, como aquela palavra ela conforta, como que aquela palavra traz ânimo para a gente. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque
hoje, né, não estou dizendo na nossa igreja, graças a Deus por isso, mas a gente vê muitas vezes alguns programas de televisão que a palavra de Deus na igreja, ela tem se tornado de lado. Às vezes fica lá um tempo enorme de adoração, de oba-oba, muitas das vezes, e até me desculpem esse termo, oba-oba, mas a gente vê alguns pastores, né, fazendo aquilo, né, dos membros, de espectadores, como se fosse um palco, né, de alegria, mas estão deixando a palavra de Deus, a palavra que exorta, a palavra que chama atenção, que dói você. Então a palavra de Deus, ela precisa ser usada na igreja, precisa ser praticada na igreja, porque ela traz bom ânimo. Em Salmos 119, 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando ele fala ali, porque a palavra de Deus é viva, né? Aí pode voltar. A palavra de Deus é viva, é o único livro que você lê e que o autor está presente. Vocês já pararam para pensar isso? Você está lendo a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Ao mesmo tempo que você está lendo a palavra de Deus, o autor, quem escreveu aquelas palavras, ele está presente ali do teu lado. Basta um sussurro, basta um clamor, ele está ali para te ouvir. Então, amados, precisamos estar com a palavra de Deus. O Espírito Santo, através da palavra, traz ânimo para a sua vida. A palavra de Deus tem todo o poder. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, acho que eu já até li. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha como que a gente precisa estar firme na palavra, baseado na palavra. Não tem como o cristão ele ser animado na palavra simplesmente aos domingos, né? Quando a gente vem para a igreja, temos que ter o hábito de ler a palavra no nosso lar, na nossa casa. E o diabo, o Satanás, ele está roubando isso da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso lar, na vida dos nossos filhos. Eu lembro muito bem que meu pai, quando ele fazia o culto doméstico, né, era obrigação dos filhos falar um versículo bíblico. E não podia ser versículo bíblico repetido, não, porque ele chamava a atenção, né? Hoje eu vejo o culto bíblico na minha casa mesmo, né? Às vezes a gente fala, fala um versículo bíblico. Às vezes a criança ali fala o mesmo versículo bíblico, né? E você deixa aquilo passar. Você não está ensinando o seu filho a ler a palavra, a decorar o versículo bíblico. Ele não precisa nem aprender a ler. Se você chegar para ele e falar, olha, o versículo bíblico eu vejo com a Lívia. Às vezes eu falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela fala 3 vezes, ela decorou. Sabe por que nossos filhos não sabem a palavra? Porque nós não passamos para ele a palavra. Nós não temos o hábito de colocar a palavra em prática em nosso lar. Porque quando a gente está em adversidade, em situações, às vezes você não está com a Bíblia ali, mas você lembra daquele versículo bíblico lá de trás que você aprendeu, ou aquele versículo bíblico que você já tem ele na tua mente, de tanto que você falou, mesmo quando lá criança. Aqui quem tem o poder, que teve o privilégio de ser criado na palavra. Eu lembro de versículos bíblicos que meu pai me obrigava lá atrás a estudar, a ler, a decorar. E hoje esses versículos, eles fazem diferença na minha vida. O que é uma vida também voltada para o mundo espiritual, né? Para ser uma pessoa de bom ânimo. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É só o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está passando por tribulação, amado?
olha ali, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando eu vi aquele versículo ali, nossa leve e momentânea tribulação, estudando a palavra, eu vi sobre Paulo, né? Paulo, ele sofreu 5 quarentenas, eu achei interessante. Essas quarentenas eram chicotadas, e essas chicotadas que davam em Paulo era com osso de animais e couro. E quando eles chicoteavam Paulo, se eles completassem ali uma quarentena, eles não podiam aplicar mais outra quarentena. Então, o que eles faziam? Eles davam 39 chicotadas em Paulo, parava. Depois eles vinham com mais uma quarentena. Nas contas, dão 196 chicotadas. Essas 196. E vendo também sobre essas chicotadas, né, que ele levou, né, uma pessoa, quando ela já está em 36 chicotadas, não chegou nenhuma primeira quarentena, o normal dela, ela já se urina, ela já não tem comando sobre o seu corpo mais. É como colocar sobre ela chumbo derretido na ferida, né? Então, a gente não tem noção. E ele fala ali, porque a leve e momentânea tribulação. Você está passando por tribulação? A sua tribulação se compara com a de Paulo? Não se compara com uma chicotada, às vezes, que ele levou, né? Quanto mais 196 chicotadas, né? Ele é um milagre de Deus, né? Ele ter sobrevivido, né, sobre todas essas situações. Pensa coisas boas, né? A pessoa, Filipenses 4:8. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensai em coisas boas, né, amados? Usa o otimismo na vida, Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Já li sobre ele também. Eu achei interessante essa frase não é minha não, eu achei ela estudando. A pessoa de ânimo, quando sofre um impacto de uma mensagem negativa, a pessoa de ânimo, ela transforma a mensagem em força motivadora. Eu lembro muito bem, eu tinha acabado de perder meu pai e dali uma semana eu tive que fazer uma prova no Rio. O banco exigia muito essa prova que eu tinha que fazer. E a minha mãe virou para mim, né, não creio que ela foi usada por Deus, mas ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu sei que você está estudando muito, mas você não vai passar nessa prova, porque essa prova é difícil, você já falou, e você está passando por muitas situações. Aquilo foi para mim motivador. Não por ela, não coloquei minha mãe como minha inimiga, não. Mas eu falei assim, mas eu vou passar só para te mostrar que eu sou capaz, né? Então, às vezes, quando a gente vê numa situação difícil, amados, quando alguém lança sobre você uma mensagem negativa, não deixe isso, não entre para debaixo de uma árvore, não entre para o seu quarto, chore, não. Usa isso de força motivadora. Ela falou isso para mim? Então tá bom, então você vai ver, porque o Deus que eu sirvo é maior, Ele vai me capacitar. E é força motivadora. Mensagem negativa, guardem isso. Eu fiz questão também de colocar ali, mensagem negativa, força motivadora. Boas palavras, 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Onesíforo, ele fez isso com Paulo, né? Eu imagino quando Paulo diz que ele o recriou. Eu imagino que Onesíforo brincou, que Onesíforo teve autoestima, que ele teve bom ânimo ali com Paulo. Então, isso ajudou muito Paulo, porque eu não ouvi em outras passagens falar sobre Onesíforo, mas Paulo fez questão de mencionar. Às vezes, na nossa vida, tem pessoas que estão sempre colocando a gente para baixo. Mas também tem aquele que é um Onesíforo, que ele nos encoraja, que ele nos coloca para cima, que ele tem palavra de ânimo para você,
né? Às vezes eu vejo assim, né? Às vezes um pastor vira assim, fala para o teu irmão, você é mais que vencedor. Às vezes a gente fala da boca para fora, mas a gente não tem a gente não tem noção que é o poder de você chegar para um irmão e de falar assim, minha irmã Adriana, você é mais que vencedora. Deus tem algo mais a fazer na tua vida, né? Às vezes, para mim eu estou só falando, mas ela está precisando dessa palavra, né? Então que sejamos também, às vezes não só na brincadeira, mas que sejamos Onesíforo na vida do nosso irmão, na vida do nosso esposo, da esposa, dos filhos, né? Uma vez Silas Malafaia estava falando que ele fez uma viagem e lá nesse lugar tinha pessoas que se davam muito bem na vida, né? Que apesar das dificuldades eles se davam muito bem, que um país muito bem sucedido. Eu não vou falar o país para eu não errar aqui. E ele foi e perguntou ao guia turístico, né? Que tinha naquele país de diferente. Aí o guia turístico disse para ele que se uma criança não passasse numa matéria no colégio, a mãe dizia assim, meu filho, não se preocupe, foi o professor que não te entendeu, não é você que errou. A mãe ali era motivadora do seu filho. Nós somos motivador de alguém? Nós somos motivadores dos nossos filhos, do nosso esposo, do nosso amigo? Temos que ter palavras motivadoras, porque a nossa boca também, ela tem o poder de abençoar. Então temos que motivar as pessoas. Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Tudo palavra, né, de ânimo, né, na hora que Deus fala, filho, perdoados são os seus pecados. Ele já lançou sobre aquela pessoa uma bênção, né? Marcos 5:36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Palavras só de encorajamento. O próximo, Mateus 14:27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Resultado de uma pessoa que tem ânimo. Ela tem uma vida cheia de energia e coragem. Ela tem uma vida de movimento. A pessoa sai do lugar de sofrimento, ela sai do lugar de miséria. É uma pessoa que tem entusiasmo. É uma pessoa que tem a vida cheia de alegria. É uma pessoa feliz e que não murmura. É uma pessoa cheia de esperança, pois é confiante, tem perseverança no futuro. Crer no amanhã, né? A pessoa que tem ânimo, ela tem todas essas qualidades. Tem muito mais qualidades que a gente pode colocar, ainda vou passar algumas, mas são várias, né? Pessoas que têm ânimo, elas são otimistas mesmo, por elas mesmas, é do natural dela, né? Ela pode ter situações adversas, mas ela, como ela está com ânimo, ela está com fé no Senhor, ela não reclama, ela é uma pessoa que a gente vê também transparente na pessoa, uma pessoa que não reclama, que simplesmente tá bom para ela, porque ela tem um ânimo. E ânimo é um fruto que Deus deu para ela, é um fruto do Espírito, né? Que Deus nos dá, né? A gente ter bom ânimo. Esse aqui ele é um pouco grande, mas eu acho interessante compartilhar para os irmãos. É a pessoa que tem ânimo, ela sonha grandes sonhos. Você tem um sonho ou uma visão em seu coração por algo maior do que você experimenta agora? Creio que todos nós temos. Se não temos, temos que passar a ter. Porque eu falo muito isso, que os nossos sonhos são os projetos do Senhor. Como Deus vai projetar algo na sua vida, se você não cabe nem a sonhar, você não tem o trabalho de sonhar. Se você está sonhando, Deus está projetando aquele seu sonho. Ele pode não realizar, porque nem tudo Ele tem que fazer como queremos. Ele tem que fazer também os sonhos dele. Que na nossa vida não seja algo simplesmente por permissão. Eu oro sempre para mim, Senhor, quando eu quero muito algo para mim, eu falo assim, Senhor, que não seja simplesmente permissão. Eu quero muito isso, mas não seja permissão, mas que também sejam os teus sonhos. Em Efésios 3:20 diz que Deus é capaz de fazer infinitamente além e acima de tudo que podemos esperar, pedir ou pensar,
Se você não está esperando, pedindo ou pensando, está prejudicando a si mesmo. Você precisa pensar grandes pensamentos, sonhar grandes sonhos e pedir grandes coisas. Há uma mina de ouro de sonhos, de visões, de habilidades e força oculta na vida de cada pessoa, mas você tem de cavar para encontrá-la. Você deve buscar profundamente e ir além do que sente que é conveniente. Se você cavar profundamente no espírito, fará coisas maiores do que qualquer pessoa poderia imaginar. A oração, né? A oração é algo também que a gente não pode deixar, porque às vezes é porque a gente está desanimado que às vezes a gente ora, né? Às vezes assim, Senhor, hoje eu estou fraca, eu não tenho como chegar na Tua presença, mas Senhor, Tu pode todas as coisas. Mas ali ele vai falar sobre oração. Tem oração eficaz. Frequentemente somos surpreendidos tentando fazer nossas próprias obras com relação à oração. Algumas vezes tentamos orar muito, ou em voz alta, ou tentamos ser bastante eloquentes. Eloquentes é falar bem, a pessoa que tem o dom da oratória. E perdemos de vista que a oração é uma simples conversa com Deus. A duração, o tom da voz, a eloquência de nossa oração não são importantes. É a sinceridade do nosso coração e nossa fé de que Deus nos ouvirá que fazem a diferença. Anime-se a desenvolver uma forma simples e cheia de fé para orar. Precisamos confiar que mesmo se dissermos apenas, Deus me ajude, Ele ouvirá e responderá. Temos de crer que Deus quer nos ajudar, porque Ele é o nosso animador. Podemos nos apoiar no fato de que Deus é fiel para fazer o que lhe temos pedido, desde que a nossa oração esteja de acordo com a vontade dEle. Isso é muito importante, porque às vezes oramos e pedimos algo para Deus, que se recebermos aquilo pode nos destruir. Aquilo pode nos afastar da presença de Deus, acabar com o nosso ministério, destruir nossa família, nosso lar. Então, tudo que formos orar, temos que estar sempre de acordo com a vontade dEle. Possui grandes expectativas, né? A pessoa que tem ânimo. Isaías 30, 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, de equilíbrio, né? Bem-aventurado todos que nele esperam. Que promessa maravilhosa. Deus está esperando intensamente alguém a quem Ele possa ser bom. Mas há uma condição. Você deve ter expectativa, procurar e desejar a bondade de Deus. Hebreus 6,19 diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que o mantém firme em meio à tribulação. Nunca pare de esperar. Anime-se. As coisas nem sempre podem ocorrer de forma que você deseja, mas mesmo em tempos de desapontamento, ainda há uma razão para esperar. Espere milagres em sua vida. Espere boas coisas. Já está finalizando já. Anime-se. Viva na plenitude da alegria do Senhor. Agradeça a Ele em meio às suas circunstâncias atuais. Você deve aprender a buscar sua alegria e felicidade no Senhor que vive dentro de você. Decida que você não se afligirá ou terá ansiedade sobre nada, mas dará graças e louvores a Deus, alegrando-se sempre nele. Isso significa que a gente tem que estar alegre no Senhor, independente das nossas circunstâncias, dos nossos sonhos serem realizados ou não, mas devemos estar sempre esperando no Senhor, né? Que não tenhamos ansiedade, né? E estejamos todo o tempo rendendo louvores e graças a Ele, né? Porque aquela parte mesmo a gente sabe, né, que Paulo mesmo diz que a tua graça nos basta. É só a gente colocar isso. Eu já falei isso também na outra mensagem, mas é bom. A graça do Senhor nos basta. Se Ele vai responder meus sonhos, se Ele vai dar aquilo que eu quero, Ele não é obrigado. Basta a graça dele sobre nós. 2 Coríntios 5, 6 e 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos
no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aí a gente vem a parte da gente desejar habitar com o Senhor. Portanto, sempre de bom ânimo. O céu não era somente o destino de Paulo. Tinha-se também tornado sua motivação. A esperança do céu deu a Paulo a força e a coragem das quais ele necessitava para aguentar e vencer. Isso descreve bem uma das bênçãos que homens e mulheres de fé recebem do Senhor quando permitem que sua fé se torne o que deve ser. Essa fé permite ao cristão dizer confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, porque poderá fazer o homem? Por que me poderá fazer o homem? Esforça-te, tem de bom ânimo. Deus nos diz para nos esforçarmos, pois Ele nos esforça. Ele não nos esforça. Nós é que temos de decidir se queremos ou não. O esforço tem que partir de nós. Deus disse que daria aquela terra ao seu povo, mas também disse que eles teriam que se esforçar. Esforçamo-nos porque temos um alvo, e o nosso alvo é o céu. Está na Bíblia que o reino dos céus é tomado à força. Temos que todos os dias nos levantar em nome do Senhor e possuir com bom ânimo e força as bênçãos que Ele preparou para nós. O segredo de manter bom ânimo. Andar na luz não deverá ser problema para alguém que se esforça para agradar o Senhor em todas as coisas, pois seus mandamentos não são opressivos. De fato, este é o segredo de manter o bom ânimo, andar pela fé e esperar pelo dia quando a fé se tornará vista. A vida, mesmo durante os tempos mais tempestuosos, é vivida melhor pela fé. A postura de ter bom ânimo. Essa será a nossa postura dos verdadeiros vencedores e adoradores. Tem de bom ânimo, redobre as suas forças, tenha bom ânimo de Deus no seu coração, nas suas emoções. Ele sabe, Ele nos alegra, Ele sabe o que precisamos. Prepare-se para receber de Deus o bom ânimo. Então, amados, eu espero que eu tenha falado a vocês, às vezes até vocês pensaram talvez que eu poderia trazer outra palavra, mas foi que Deus tocou no meu coração, porque precisamos ter bom ânimo. A pessoa que tem bom ânimo, ela precisa ter bom ânimo para trabalhar na casa de Deus, principalmente falando sobre nós aqui, que estamos aqui para servir e adorar o nosso Deus. Por mais que venham adversidades, por mais que venham situações para nos atrapalhar, precisamos ter bom ânimo, O bom ânimo, como eu falei atrás, ele dá como se fosse algo que você pode ou não, que Deus te dá o livre-arbítrio. Mas Ele sempre está falando, tem de bom ânimo. Você tendo bom ânimo, é só a você mesmo você faz bem, Você está cumprindo o que Deus deixa, mas você está fazendo bem a si mesmo. Amém? Agradeço aos irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar... Alguma coisa a completar também? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Aqui vem falando, da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Então ele teve medo, ele sentiu medo. E a irmã falou sobre o medo, que o medo muitas das vezes é a falta de fé. Mas também é normal a gente sentir medo, irmãos. Quando a gente se vê diante de uma situação muito difícil, o ser humano, ele sente medo. Mas a atitude que nós vamos ter que vai fazer a diferença. Josafá aqui, ele teve uma atitude, ele sentiu medo. Mas na sua pequenez, o que ele fez? Ele teve ânimo, ele buscou
ao Senhor, ele sabia a quem ele poderia recorrer. E nós, no momento do medo, a gente sabe a quem nós podemos recorrer. Mesmo que a gente sinta medo, é só ir aos pés do Senhor que ele vai nos ajudar e vai nos dar ânimo. Amém? Você falou também sobre agente motivador, né? Ter bom ânimo. Ela falou que é questão opcional, não foi isso que você disse? Não é isso? Livre-arbítrio. E usou o livro de Josué. Eu queria só fazer só confirmando a palavra da irmã. Josué, antes de ser Josué, o nome dele era Oséias. E talvez, a Bíblia não diz, ele foi um daqueles que quando Moisés, Faraó veio atrás, encurralou o povo lá, que disse assim: ó Moisés, você nos trouxe lá de Israel para morrer no deserto. Talvez fosse um desses. Oséias tenha sido um deles. Mas o que Moisés fez com ele? Quando Jesus falou com Moisés: ó Moisés, você, Caleb e Josué vai entrar e você não. Foi aí que Moisés apareceu motivando ele. Esse é o meu papel, esse é o papel da igreja. Motivar as pessoas a buscar o ânimo. A buscar o ânimo. Uma igreja animada uma igreja já está no estado já que Deus pode recolher ela. Porque nós temos uma igreja como hospital. E nós vamos encontrar muitas pessoas desanimadas na igreja. Nós vamos encontrar muitas pessoas precisando de Moisés. Falar assim: ô Josué, você vai entrar. Você tem direito à terra. E é aí que eu vejo que foi muito bom, irmão. Que Deus continue te abençoando. Essa palavra para a nossa vida. Para vencer os desafios e tornar-se alguém melhor. Você já chegou até aqui. Você é bem mais que vencedor.
Deus está restituindo e transformando o teu coração. Deus te fez um verdadeiro campeão. Tenha bom ânimo, levanta a tua cabeça, olha para o sol da justiça, ele brilha sobre você, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.